Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Vamos ao slide. Bem, como vocês estão vendo, nós vamos falar um pouco sobre circunferência e círculo, tá? Vai acompanhando a aula anterior. Tudo bem? Que nós vamos trabalhar muito com geometria plana. As circunferências de circunferência e círculo trabalha muito dentro da geometria plana. Então vamos lá. A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas. Aparecem com frequência na natureza. Assim como em outras formas geométricas, possui os seus elementos. A circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. Então vamos acompanhar. O que é uma circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, fechado, de um centro da circunferência, tá? Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então, olhando bem esse desenho, vejam que na circunferência nós temos um ponto no centro da circunferência, tá? É desse ponto que nós estamos falando. Um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. O ponto no meio da circunferência é o centro dela, tudo bem? Note que a distância entre todos os pontos, entre o azul até o centro, é a mesma. Então, voltando aqui só um pouco, se vocês puxar um raio desse ponto para qualquer lado, tá? Da circunferência, ele vai ter a mesma distância. Continuando. Os elementos da circunferência. Vamos falar sobre ele. Em toda a circunferência, temos um raio, diâmetro e a corda. Vejamos agora cada um desses elementos. Então observem aí, ó, onde nós temos o raio, tá? Deixei bem marcado, a corda, e também nós temos o diâmetro, o que está todo ele marcado em seu ponto. O raio R da circunferência é o segmento de reta, que une o centro C da circunferência e a sua extremidade, azul, tá? Que está em azul. O segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo centro C é chamado de diâmetro da circunferência e é denotado pela letra D. Observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência. Logo, nós vamos ter o D. D é igual a R mais R. D é igual a 2R. Tá? Quando eu botou assim, esse 2 e um ponto R, é 2R, tá? Quando for trabalhar ele com cálculo, seria 2 vezes o valor do R, que é o valor do raio. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que une, tá? Ou que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro, é chamado de corda. Como vocês viram lá naquela circunferência anterior, aquele traço vermelho, tá? Aquela reta vermelha.
Voltando aqui, essa reta vermelha. Então, ela é a corda. Vejamos um exemplo agora. Determine o raio de uma circunferência que possui o diâmetro igual a 20 centímetros. Olha aí. Presta bem atenção à questão. Determine o raio de uma circunferência que possui o diâmetro igual a 20 centímetros. Então, nós temos aí a circunferência e o diâmetro dela, que é de 20 centímetros. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, então nós temos D é igual a 2R, 2 vezes R. O nosso D, que é o diâmetro, vale 20. Então vai ficar 20 é igual a 2R. Organizando, vai ficar R é igual a 20 dividido para 2. O meu R é igual a 10, tá? Então, quando ele fala aqui, voltando, do ponto para o lado direito, eu tenho 10 centímetros. Do ponto para o lado esquerdo, tenho mais 10, tá? Então, esse é o cálculo, simples. Em outra palavra, o raio é a metade do diâmetro. Tudo bem? Quando ele fala assim, ó, em outras palavras, o raio é a metade do diâmetro. É o que a gente mostrou agora há pouco. Nesse momento agora nós vamos falar de perímetro. O perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência também é chamado de comprimento da circunferência. Será representado por C, ou seja, pela letra C. O matemático e filósofo grego Arquimedes, em um de seus estudos, percebeu que a razão entre o comprimento da circunferência C e o diâmetro D sempre resultava em um mesmo número. Essa constante foi chamada de π, que é denotado pelo símbolo, tá? Pelo símbolo π, que vocês conhecem. Dessa razão, entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro, podemos encontrar uma expressão que possibilita determinar o comprimento da circunferência ou perímetro em função do raio. Veja, π é igual a C sobre D. Então, se π é igual a C sobre D, o que nós estamos querendo é a circunferência. Então, vai ficar C é igual a π vezes D. πd, né? Ou dπ. Também pode ser colocado. Sabemos que o diâmetro da circunferência é o dobro do raio. Ou seja, D é igual a 2R. Substituindo esse valor na expressão acima, teremos que o comprimento da circunferência em função da medida do raio é C é igual a π vezes 2R. Quando você multiplica, coloca sempre um número, se tiver um número junto com variáveis, coloca um número na frente, tudo bem? Então, quando diz assim, ó, π vezes 2R, vai ficar C é igual a π 2πr. 2 é o número, então ele vai vir sempre na frente. E as variáveis ou símbolo vai vir em seguida. Então, C é igual a 2πr. Usualmente, utilizamos o valor de π como sendo 3,14. Vejamos um exemplo. Determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros. Então, olha aí. Nós temos aí a circunferência com um raio de 25 centímetros. Substituindo o valor do raio na fórmula, temos C é igual a 2πr. C é igual a 2 vezes o valor do π, que nós vimos atrás, 3,14,
vezes o raio, que é 25. Multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 25, C é igual a 157 centímetros. Tudo bem? Vamos falar agora do círculo. O que é um círculo? A definição do círculo, tá? Ela é bem simples e fácil de vocês compreenderem. Ela não tem muita dificuldade, não tem muita complexibilidade. Ela é fácil. Então, a definição de círculo é decorrente da definição da circunferência. É o que sempre a gente está falando. Pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura. Então, olha essa figura. A figura toda azul e o ponto no centro, bem no centro. Toda a região pintada em azul é denominada círculo, tá? Vamos ver agora os elementos do círculo. Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, ele também apresenta raio, diâmetro e corda. Veja bem, nós temos aí o raio, nós temos aí o diâmetro e nós temos a corda bem abaixo, tá? Bem mostrado no desenho. Vamos falar agora da área do círculo. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Considere um círculo de raio R. Então nós temos aí, olha, o círculo com a parte central de raio R. Essa reta vermelha. A área do círculo, ó, é dada por A igual a πr ao quadrado. Essa foi a nossa aula de hoje, falar sobre círculo e circunferência. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula.